Bem-vindos a mais um episódio de 3 graus de Caraquice, desta vez gravado à tarde, com luz do dia, é uma grande novidade. Quisemos inovar, fazer diferente. Também, Obrigar maquilhagem diferente. sim, E durante o expediente de trabalho, não, é mentira, é domingo. estamos todos a fazer uma pausa prolongada nos nossos trabalhos para vir aqui falar um bocadinho. Eu estou a tentar fazer também um pouco de concorrência ao Gabriel, que gosta de se apresentar à frente de uma estante de livros para parecer culto e informado. Desta vez também tenho aqui, quer dizer, Isto na verdade é do meu vizinho, eu moro noutro sítio que não tem nada. Espero que não se ande a fazer zoom para ver os livros que eu tenho aqui. Provavelmente tenho aqui coisas que me envergonhariam, mas na verdade tenho aqui obras em casa, então hoje tenho que estar num sítio um bocadinho diferente daquilo que costumo estar. Já não estávamos a fazer este podcast há algum tempo, tem havido algumas incompatibilidades. Normalmente é o Gabriel que estraga um bocadinho as combinações, mas pronto. Enfim, vamos fazer isto resultar. O último disclaimer, já são vários. O Pedro Moura está num sítio com internet mínima, está a tentar. Ele pensou assim: como é que eu consigo fazer isto com o mínimo de internet? E portanto, é possível que ele. Olha, se por acaso aparecer comida, não sei, porque eu hoje estou aqui no buraco, não é? E se aparecer comida em que finalmente me entregam, não se assuste. Exato, pois, exato. É uma daquelas empresas. Bom, hoje calhou-me a mim e aqui um pouco na ressaca do Amador PD, venho falar de um livro que na verdade é apenas um mote para falarmos sobre uma coisa que tem estado muito em discussão e em voga, que é a utilização das inteligências artificiais ou dos bots, ou de, não sei bem como é que lhe queiram chamar, no processo da banda desenhada. E o livro que eu trouxe para discussão, ou para servir de pontapé de saída para a discussão, é este, que é o livro do Mário Freitas, publicado pela sua Kingpin Books. O livro chama-se A Polaroid em Branco e é um livro em que, como o próprio Mário faz questão de marcar, tem uma grande presença do ser humano, neste caso o Mário, com uma ajuda preciosa desta inteligência artificial. Antes de mais, antes de entrarmos dentro da especificidade do livro, uma coisa que é engraçado, que é também que vai servir agora para os próximos meses, anos, é o facto deste ser o primeiro desta série que tem a cara do Mario, que é uma série dele, portanto, que é o Mario Breeds Comics, que é um pouco a chancela que ele também colocou no Instagram e portanto, nas redes sociais, em que ele está a tentar fazer uma série de pequenos livros, um pouco também, na altura falámos, aquela ideia que eu tinha para a Averrara, não é? De ser livros pequenos, 16 páginas. O meu erro foi a megalomania de fazer grandes séries, portanto isso prejudicou imenso o projeto. O Mário não vai cometer o mesmo erro, mas a ideia dele é fazer estes volumes autoconclusivos com diferentes autores, sendo que a linha condutora entre estes vários números é a presença do Mário, portanto, enquanto argumentista, e às vezes algo mais. Neste caso, eu acompanhei o processo de origem, de criação deste livro, em que o Filipe Homem Fonseca falou neste Midjourney, foi o software que o Mário usou para o ajudar. O Midjourney é um site que, eventualmente, eu não sei muito bem como é que aquilo funciona, mas há uma base grátis de utilização destas imagens que se esgota muito rapidamente. Portanto, isto para se utilizar num contexto mais profissional tem necessariamente que ser pago. E o Mário pôs-se a fazer umas experiências, umas pequenas imagens, etc., e começou a ganhar vontade e algum ritmo, e começou a pensar em fazer esta banda desenhada. Portanto, aqui a primeira coisa interessante em termos de construção narrativa é que não foi a história que nasceu a priori, e a utilização do software para ilustrar essa história foi um processo mais orgânico, e foi as imagens que começaram a inspirar o Mário em criar uma história especificamente para este sistema de criação.
É lógico que nos primeiros tempos eu ia recebendo imagens, enquanto estava a trabalhar, ia recebendo imagens que ele ia fazendo e comecei a ficar um bocadinho apavorado, porque algumas delas são desconcertantes. Pronto, eu tinha estado a brincar com um software deste género há uns tempos, a pôr figuras históricas à porrada umas com as outras, ou aquelas palermices, não é? Mas o resultado era tão bizarro e mal feito até, que de facto era bastante cómico. Mas neste caso, não é bem assim. Portanto, é algo que necessita enfim, de uma série de palavras-chave, não é? De um conjunto de palavras-chave em que tudo junto cria uma sucessão, várias imagens que podem responder ou aproximam-se na resposta daquilo que é a intenção de quem está a dar essas informações. É claro que a dada altura, estas imagens que o Mário ia criando acabaram por inspirar uma história que eu acho que acaba por não ser o mais interessante na análise deste objeto, até porque o próprio Mário lhe chama um devaneio narrativo. É uma história meio surrealista que tem a ver com a imagem, mas que depois rapidamente parte para o reino do sonho. Mas de facto, não há dúvida que nós conseguimos ter aqui imagens muito interessantes e cenários muito interessantes. O que é que acontece? Este software, ao que sei, aquilo que faz é vai beber a todas as imagens que estão no ambiente de internet, ou pelo menos aquelas a que tem acesso, e cria ali, através de algoritmos, não sei, eu acho que o Gabriel é capaz de perceber um bocadinho mais disto do que eu. Mas porque ele percebe lá dos computadores e das informáticas, mas na verdade o que isto faz acaba por misturar ali uma série de imagens e cria um output feito a partir de coisas que já existem. Portanto, ao que sei, este software não cria coisas de raiz. O que ele faz é pegar nas coisas que já existem e misturá-las ao ponto de sair uma coisa um pouco diferente. Se bem que pronto, a quem pensa que, neste caso, o autor ou o ser humano coloca ordens ao computador e recebe as imagens e acaba por colá-las no livro como se fosse um álbum de fotografias, engana-se, porque na verdade não foi isso que aconteceu. O Mário teve bastante trabalho não só, mesmo a nível gráfico, ele teve que trabalhar, pegar no Photoshop e fazer aqui bastantes alterações para que estes resultados saíssem, até porque este software não faz layouts, o que faz é imagens isoladas. Portanto, o Mário teve aqui um trabalho também a nível gráfico. E além disso, houve mesmo partes em que ele desenhou. Há uma personagem que é a Fada dos Bigodes, que é uma das personagens deste seu devaneio narrativo, que foi desenhada por ele, ou seja, isto aqui, em parte aqui, há partes que são desenhadas pelo Mário. Enfim, foi um exercício interessante, acaba por ser, se calhar, o primeiro livro feito por um autor português com um uso, tem a ver com banda desenhada, que tem um uso direto sobre este tipo de softwares. E claro que lançou logo algumas discussões, que são discussões normais, não é? Porque qualquer coisa que está a começar dá aso a este tipo de argumentos, se é eticamente correto, se não é eticamente correto, se isto no futuro, também há muito medo do futuro, de que forma é que isto se vai desenvolver, porque neste caso, neste momento, este software surpreendeu-me bastante. Eu recebi as imagens que o Mário me mandava e ficava assustado, porque isto é ao ponto de o King Kong a escalar a Torre Eiffel, desenhado por Moebius, imagina. E aquilo faz uma imagem que eventualmente pode parecer um gorila gigante a subir à Torre Eiffel e com uma imagética e um aspecto visual muito parecido daquilo que era a arte do Moebius. E de facto é estranho. É estranho e é eficiente, porque às tantas tu estás a pôr as tuas personagens favoritas, agora com não sei, enfim, desenhado pelo Kirby, agora desenhado por este, agora desenhado por aquele, e é interessante ver os resultados que saem. Agora, pronto, enfim, isto acabou por ser um pouco uma vontade de testar o software e de fazer uma coisa diferente, mas também uma coisa que o Pedro perceberá
que é muitas vezes as pessoas que escrevem ou que só escrevem têm alguma dificuldade, pelo menos em Portugal e no nosso contexto mais amador, não é? Ou menos industrializado, às vezes há uma dificuldade de encontrar autores ou ilustradores que nós consigamos ter um ritmo de trabalho, portanto, lado a lado, não é? Em que nós vamos escrevendo com um ritmo e que o ilustrador também vai desenhando com um ritmo. Isto é muito raro. Às vezes o ritmo do ilustrador, por causa do dia a dia e por causa dos seus trabalhos, uma grande generalidade das vezes os ilustradores têm outros empregos e, portanto, as coisas têm um ritmo muito mais vagaroso. Neste caso, é uma coisa que anda ao ritmo que nós quisermos. Portanto, acabou por também ser isso um pouco uma motivação do Mário de, pá, ao menos eu assim consigo fazer um livro relativamente rápido, depende muito mais de mim. Agora, isto não, de facto não é, este software não é uma bola de cristal, não é uma coisa em que nós colocamos de forma muito sumária aquilo que queremos ver e ele acerta, portanto, em cheio. Foi que eu sei que houve aqui bastante trabalho de parte do Mário. Agora, a grande vantagem foi precisamente esta, é que ele só dependia dele próprio e as coisas saíram com alguma rapidez. Agora, portanto, a questão ética ou tudo mais é algo que acaba por surgir sempre quando aparecem as grandes novidades. Eu lembro-me quando apareceu, pelo menos, e até estou a falar, quando eu analiso a minha parte, o meu trabalho, não é? Aquilo que eu faço no dia a dia, que é trabalho numa agência de comunicação e publicidade, esta questão das inteligências artificiais dá um pouco de pensar, porque no futuro, a nível de bancos de imagem, a nível de imagens comerciais, isto pode realmente vir a ser eh, pode vir a ser revolucionário e pode deixar muita gente, pessoas humanas de fora, não é? Porque pode ser algo que substitui muito o ser humano. Ou não, ou pode ser uma ferramenta fixe de utilizar como outras coisas foram. O Photoshop, quando apareceu, houve também quem vaticinasse quase o final do design gráfico. E na realidade o que se passou não foi isso. O design gráfico mudou e adaptou-se. E então pode ser uma ferramenta e até pode vir a ser algo que os ilustradores utilizem para melhorar o seu trabalho. Eu lembro-me que há tempos apareceu aí um livro que também a capa também foi bastante desconcertante para mim, que a todos os efeitos, vocês se calhar saberão outros, mas eu li este como sendo o primeiro livro inteiramente desenhado por uma inteligência artificial. Chamava-se The Abolition of Man e é recente. É um nome, ele chama-se Carson Corbo e os textos eram partes de textos do C.S. Lewis. É um livro completamente feito em inteligência artificial. Esta foi a primeira vez que eu ouvi falar disto e a capa deixou-me logo bastante assustado. Há ali uma distorção que é perturbadora. E pronto, depois apareceu este do Mário. Entretanto, fiquei a saber que Pedro Moura também fez uma curta para a Cais, não sei se já saiu ou não. Já saiu. Mas com outro já saiu no papel e os ouvintes neste momento podem ou visitar a minha página de Facebook ou ir ao site de bandas desenhadas na secção das BDs da Cais e encontram essa BD que foi desenhada pela Rita Golom. Aqui o software foi diferente, ele falará melhor sobre este processo, mas daquilo que vi, o interessante é, aqui parece-me que as imagens surgiram primeiro que a história, ou a história, parece-me que a história está um pouco em função das imagens, e o processo é engraçado, ele poderá falar, mas parece-me que é um processo diferente do Mário. Eu só estou a dizer isto porque, lá está, esta ferramenta pode dar aso a várias utilizações diferentes. Podem ser coisas que surjam primeiro, outras que surjam depois, podem ser coisas que potenciem ideias que já se tenham ou ilustrações que já se tenham. Eu acho que abre aqui um leque de possibilidades. E pode ser uma coisa também que as pessoas se fartem e voltem novamente àquilo que é a arte do dia a dia, porque a banda desenhada, pelo menos para mim, tem um bocadinho isto. Por muito que vaticinem
as grandes possibilidades da banda desenhada digital, eu continuo a apreciar muito a parte física e a parte tradicional da coisa. E eu não sei se este caminho da inteligência artificial vem ser assim tão revolucionário como alguns receiam. Mas pronto, vou agora passar a palavra a um dos meus amigos, também para dizerem aquilo que pensam. Eu já passei por várias fases, já passei por uma fase de algum pavor, já passei pela fase do medo, e agora passo um bocadinho pela fase da indiferença, que é, epá, sei lá, a mim não me mete medo, nem me incomoda, porque eu acho que as coisas acabam sempre por ser um bocadinho mais controladas quanto isso. É uma coisa nova que apareceu, e, e enquanto não se meterem a fazer esqueletos robóticos por uma empresa chamada Skynet, a partir daí é que eu ponho a minha linha, não é? A partir daí, quando eu começar a ver uma Skynet, começo a ter medo. Antes disso, está tudo bem, olha, sejam felizes e divirtam-se e façam coisas diferentes. Quem é o próximo? Gabriel, vai. Desculpem, tinha o mute ligado. Então, começar aqui um bocado pela inteligência artificial. Por causa de alguns pontos que o André tocou. Acho que ainda não estamos nesse ponto, nesse vaticínio, nem tem que ser um vaticínio, mas claro que existem várias questões em torno da inteligência artificial de uma forma geral, não é? A forma como pode mudar o mundo. E não estou a ir para cenários apocalípticos como a Skynet, estou a ir para cenários em que realmente grande percentagem do trabalho que hoje em dia é feito por pessoas pode desaparecer, e mesmo que surjam novas profissões através destas mudanças, poderão não ser suficientes, e isso poderá ter um impacto muito grande no mundo. Isto é um tema que existe já desde há imenso tempo. Há um filme que eu adoro, eu não sei se é dos anos 60, posso estar enganado, que é o The Man in the White Suit, com o Obi-Wan Kenobi, portanto o Alec Guinness, que muito antes da inteligência artificial é um inventor que quer inventar uma roupa indestrutível, que as nódoas não há nódoas naquela roupa, e isso iria revolucionar a indústria têxtil, e os próprios empregados, como iriam perder o emprego, até se revoltam contra ele, e o filme coloca muito dessas questões sobre o progresso, não é? Também nós nunca sabemos exatamente onde é que vai dar o progresso e o que é que o progresso poderá construir. E nesse sentido eu também me sinto muito curioso, não é, em relação a onde é que isto, a inteligência artificial, poderá ir. Mas para fechar isto rapidamente, faz-me lembrar também aquelas discussões que cada vez são mais tidas em conta, como a questão do salário universal, porque se prevê que a dada altura as coisas poderão realmente mudar muito. Não sei se no nosso tempo de vida, mas realmente poderão mudar muito, e essa mudança está cada vez mais rápida. Agora, há uma coisa que é a inteligência artificial atuar em determinados campos, e depois veio a arte, não é? A questão da inteligência artificial podia ser até criativa, porque como o André disse, e eu acho que ele tem razão, neste momento há uma utilização realmente de um leque, de uma base de dados de imagens para construir imagens, ainda num estado muito bruto. Mas há a possibilidade de inteligência artificial criar também e não só utilizar, portanto, aprender com ela própria, tanto que há projetos em que se tenta criar sinfonias, e estamos a falar só do desenho e do impacto que isso pode ter no desenho, mas no futuro também haverá histórias criadas por inteligência artificial, argumentos. Era giro, uma No ideia futuro, que eu já. não, já. Não, mas acho que ainda. Não é haverá. Sim, tens razão. Eu estava a pensar no futuro num sentido em que eu acho que me parece que tudo isso ainda está num estado muito bruto, e não que vá de repente acabar com os autores humanos, algo que se calhar nunca acontecerá, acho eu, quero crer isso. Eu gostava, ao falar deste livro, de falar ao mesmo tempo, porque é interessante que eles saem, eu acho que oficialmente saem ambos na Amadora, e é giro compará-los. Um é o do Mário Freitas, a Polaroid em branco, e o outro é o do senhor, só que eu não consegui ter o livro, só o folhei na Amadora. O do Ilan Manoá. É assim, Pedro, mas eu não sei se o Pedro leu, ele poderá falar melhor disto. Que é o Echo Chamber. Não, Echo Chamber não, desculpem. O Fast Walkers. Fast Walkers, obrigado. E porque, pá, és o maior. Que é um calhamação em comparação com o do Mário Freitas.
Não é? Não, mas já vou explicar as diferenças. É que o do Mário Freitas é a utilização da inteligência artificial e nesse estado bruto, como o André descreveu, o Mário teve que mexer nisto. Efetivamente, há aqui coisas que ele mexe no desenho, porque e depois a questão orgânica faz todo o sentido. É muito melhor tu ires à medida, acho eu, à medida das imagens que vais tendo, isto acaba por ser um exercício criativo, o que é interessante. E acho que lemos a Polaroid em branco e eu acho que todos nós temos vontade de ir brincar com a inteligência artificial e ver o que é que conseguimos fazer ali. Mas que é efetivamente isso. Tu não podes ter um argumento preso no sentido rígido, porque depois aquilo não vai construir, a inteligência artificial não vai neste momento construir aquilo que tu desejas. Então o que o Mário fez teve que ser uma simbiose, não é? À medida que as imagens iam sendo geradas, se calhar o argumento ia mudando, e ele próprio teve que ir ao desenho fazer modificações. Há partes que são mais fáceis de distinguir do que outras, porque entretanto eu também conversei com o Mário para perceber algumas coisas, mas por exemplo a fada do bigodes, depois da sua primeira aparição, é relativamente fácil perceber que é adicionada, entre outras coisas. E o que eu quero dizer é preciso ainda uma intervenção humana significativa para construir uma narrativa com pés e cabeças. O livro do Ilan Manoash, ao contrário, parece ser inteligência artificial num estado super bruto. Tanto o desenho como o argumento, pelo que eu percebi, tudo foi construído por inteligência artificial. Não sei exatamente o processo. Nota-se que é um estado muito bruto porque as próprias... Ok, o Pedro depois, se calhar, tu corriges-me depois no fim em relação ao que eu disse mal, porque como eu disse, eu não li o livro dele, mas folhei, e apesar de ter ali a escrita em termos semânticos... Dou-te só um conselho, não te ponhas a adivinhar. Ok. Então vou só dizer que o que eu vi era o livro tem um tom, parece-me, dentai, assumido, e as imagens do que eu vi muitas vezes fundiam-se, os corpos humanos fundiam-se, a inteligência artificial nem sempre conseguia ter a definição que nós estávamos à espera ou a anatomia que nós estávamos à espera. Na parte do texto, como eu não li, não me vou adivinhar, só vou dizer que em termos de ortografia, semântica, portanto, as frases faziam sentido. Não sei se faziam sentido ou tinham lógica com as imagens que estamos a ler. Essa parte não faço ideia. É um processo que era giro, eu gostava de ter lido este livro e comparar com o processo do Mário, porque deu uma sensação que era um estado mais bruto, apesar de provavelmente ter que ser dividido por vinhetas também com uso humano, não sei. Pronto, era nesse sentido ver os dois polos, porque os dois saíram ao mesmo tempo e deu uma sensação, a inteligência artificial está cá, não é? Chegou, está a começar a ser usada pelos autores e nós, não é? Este programa tem que estar na crista da onda, portanto temos que, vamos pegar neste touro pelos cornos e tentar discutir aqui um bocadinho o assunto. Mas acredito que no futuro, sim, que isto continue a evoluir e que a própria inteligência artificial sozinha consiga fazer coisas interessantes, até na banda desenhada. Espero que não tem que ser, lá está, não tem que acabar com o artista humano. Isso acho difícil, mas depois há outras questões que se levantam na inteligência artificial, a parte da inteligência emocional, não é? Que seja capaz de construir qualquer coisa. Não tenho dúvidas, a parte emocional, como é que isso vai evoluir, existe, não existe na inteligência artificial, é que depois ditará a diferença toda, acho eu. Pedro, eu agora estou curioso. Passo-te a palavra. Okay. Bom. Exato, é isto que acontece quando tentamos ligar-nos à net para fazer este podcast com o Spectrum. Olha lá o que é. Opa, nós avisamos, pá. Nós avisamos. É que eu estava mesmo curioso porque ele deve ter lido o livro e eu não, porque pronto. Espera aí, Pedro, lá está, pá. Lá está. Este é que é o problema. Com 8 bits tinha o Game Boy. Com 8 bits não te ligas à net, pá. Não dá. Foi agora, mas foi só esta interrupção, não sei porquê. Foi prolongada. Tivemos aqui a gozar também, não faz mal.
Não, mas eu ouvi-vos. Ah. Ou seja, tu já estavas a queixar-te e eu ainda estava-te a ouvir. Ou seja, eu percebo que haja... Mas então me ouvi bem agora ou não? Agora sim, agora Sim. perfeito. Agora Eu vou cortar esta parte porque houve mesmo aqui esta coisa. Ok. Muito bem. deixar ficar. Acho que É está isso, não, divertido. está divertido. ótimo. Vá, Exato. bora. Ok. Eu começava em primeiro lugar só por falar da leitura do livro A Polaroid em Branco do Mário, porque obviamente uma das coisas que nós devemos fazer sempre é, independentemente dos seus processos, nós podemos sempre ler os textos finais tal como um texto. Ou seja, não precisamos estar a utilizar informações sobre o seu processo para nos ajudar ao quadro de interpretação do livro. Portanto, eu acho que este livro do Mário é muito curioso. Não, digamos que existem algumas características, por exemplo, da escrita, que eu acho relativamente próximas de experiências anteriores que ele fez, como o Fósseis das Almas Belas, ou mesmo da série do... Desculpem, eu estou-me a escapar o nome. Do Kingpin, não é? Sim, do Pig. Ou seja, este ligeiro interesse por uma espécie de fantasia muito presa a uma personagem central que reflete sobre a própria condição de ser uma personagem, etc. Há sempre um grauzinho de metatextualidade muito interessante, que aqui obviamente se torna ainda mais premente pelas características que nós vemos. Em termos das imagens, isto não digo que seja inevitável, mas a utilização do Midjourney leva sempre a estas texturas que lembram muito, sei lá, aquele sfumato do Renascimento, ou aquelas as experiências do Dave McKean de vários materiais, etc. Portanto, o livro não deixa de ter uma natureza coerente, não é, em relação aos acontecimentos. Portanto, não há nada de extremamente, digamos assim, antinatural de que nós estaríamos à espécie se não fosse a abordagem também de um artista com estas características de figuração, etc. Existe depois uma flutuação às vezes do humor, mas isso também eu acho que é uma característica do Mário, ou seja, às vezes parece que estamos num registro e de repente desviamos para um outro registro por causa de um balão de algo que utiliza tipo de linguagem calão e não sei o quê, e às vezes desarruma um bocadinho dessa parte mais poética, mas em todo caso o livro funciona precisamente como esta espécie de fábula, se assim se quiser dizer, da relação de um homem com o seu bigode, que no fundo tem a ver com identidade, não é? É um livro sobre identidade, que é quem que nós somos, como é que os outros nos percepcionam, e nós podemos fazer aqui uma série de leituras sobre a identidade da própria personagem, a maneira como ela renegocia essa identidade. E depois também é curioso ser o bigode o central, quer dizer, estamos todos gajos aqui com barba, porque é que nós usamos barba? Porque sabemos que esconde, no meu caso, esconde o meu queixo duplo, etc. Portanto, há sempre uma estratégia qualquer de disfarce e de construção das pessoas. Ou seja, enquanto... Diz. Desculpem, só confirmar convosco que, de facto, a barba é positivo, não é? Qualquer coisa que tape um pouco esta cara é bom. Mas bigode é má ideia, não é? Tipo, é muito autoconsciente, é uma coisa não que... sei. Há uns anos o bigode voltou em grande força, por isso, olha, não sei. Mas então deixem-me só pôr aqui uma coisa, que é, e talvez isto possa ser um tema a discussão num episódio futuro, que é o bigode, tudo bem, voltou, muito bem, contra um pouco a minha vontade, mas voltou. E as suíças? E as suíças? As suíças que nunca houve um revivalismo e que nunca tiveram pelas pessoas o respeito... André, tu não conheceste em 2001. Eu acho que sim, por acaso. Mas tu Porque sozinho eu não tinha fazes uma cabelo tendência. curto e só suíças, até aqui, sem barba nem bigode. Era mesmo assim Não me digas à que Wolverine, estás a ver? Então, olha, parecias um general do tempo da E não Guerra te esqueças, Civil e estás a Americana. esquecer que o Marcos Farrajota é um grande representante das Suíças Bem, modernas olha, então portuguesas. te digo, deixo aqui os meus parabéns, não só a ti, mas também a Marcos Farrajota, e shame on everybody else, porque ninguém toma esse exemplo. Bom, enfim, Mas se olha, calhar mas a estamos a grande dispersar. pergunta, já estamos a falar das pilosidades, eu cito Jim Carrey quando ele usava a barba grande, que ele fez uma pergunta profunda do ponto de vista ontológico, que é
porque é que eu deixo crescer a barba e barbei os tomates? Exato. Não é? Acho que é daquele Qual é a tipo. razão? Sim. Ora bem, agora, quanto à relação da criação da inteligência artificial, etc. Epá, isto abre toda uma série de questões em vários buracos, várias categorias e várias linhas de pensamento super complexas e que eu acho que, quando tem que se pensar mesmo em termos de, digamos, um contexto estrondosamente histórico. Não é apenas... Porque o meu problema em muitas destas discussões é que as pessoas discutem apenas os últimos 3 meses e esquecem-se de olhar mesmo de um ponto de vista histórico, que é de grandes processos históricos. Por exemplo, o Gabriel, tu acabaste de falar de um filme com o Alec Guinness e não sei o que mais. E o que tu descreveste não é mais do que uma ilustração, então, contemporânea, de uma situação que surgiu no início do século XIX, que eram os luditas. Vocês já conhecem aquela palavra que é os ludites, que é um gajo que não gosta de utilizar tecnologia, não é? Não utiliza telemóvel, he's a ludit. Mas o que é o ludismo? Foi um movimento, digamos, sobretudo de natureza social e económica, em Inglaterra, quando começaram a aparecer os primeiros tiares mecânicos, e era um grupo secreto que destruía precisamente os tiares mecânicos, porque os tiares mecânicos vinham tirar trabalho aos artesãos. Porque um tiar mecânico fazia, agora estou a falar de cor, obviamente, mas digamos que fazia o trabalho numa hora do que 10 artesãos faziam em não sei quantos dias. Portanto, tirava-lhes o trabalho. E eles destruíam estas máquinas. Portanto, isto é toda a relação que nós temos ao longo da história com as tecnologias que vão facilitando o trabalho humano. Já e agora isso não é necessário chegarmos lá. O filme é de 51, só para corrigir que eu disse anos 60. Vá, força, desculpa. Pronto, ou seja, isso é uma situação que tem ocorrido várias vezes, quando apareceu a robótica automóvel, quando apareceram todos os programas de computação, seja o que for. Eu conheço suficientes pessoas, por exemplo, de ateliês de arquitetura, que dão graças a ter aparecido o AutoCAD, para não estar ali com as costas direitas a fazer linhas retas com tinta da China, etc. Ou seja... Se bem que não há aqui um efeito facilitador de nada. Estamos dentro de um universo artístico e criativo, não é? Enquanto todos esses exemplos que deste enfim, não era uma criação original, é diferente. Tipo, calma, uma coisa é uma máquina. Já lá vou. Pronto, já lá vou. Ou seja, essa é uma dimensão que é da tecnologia. Deixar, né? Mas... Exato, se esta tecnologia deixar. Portanto, um dos problemas tem a ver com a tecnologia como substituir o trabalho e normalmente tem a ver com facilitar ou melhorar o trabalho. Obviamente que depois agora tem a ver com o sistema económico, que é o capitalismo. Porque, por exemplo, eu ainda há pouco tempo estive numa discussão e houve uma pessoa que estava a dizer, porque isto era uma professora, e disse, porque nós vamos ser substituídas. E eu disse-lhe, não deixa de ser curioso que você está preocupada com a substituição do seu emprego. Mas não esteve preocupada, se calhar, com a substituição de todos os empregos que, entretanto, já desapareceram graças a máquinas. Você não está preocupada com as pessoas que trabalham hoje, precisamente na indústria têxtil, na indústria automóvel, até na limpeza urbana, ou seja o que for. A quantidade de pessoas pobres ao longo do mundo, ou até países inteiros que são subordinados a uma economia, a trabalhos horrorosos, precisamente que são facilitados por causa da nossa tecnologia. Portanto, às vezes nós não nos podemos esquecer que nós estamos num mundo relativamente privilegiado e confortável, enquanto que há pessoas que ainda estão de cuecas dentro de minas a trabalhar por $1 por dia para tirar não sei o quê. Portanto, às vezes é preciso mesmo ver isto num contexto muito grande e tentar perceber de quem é que estamos a falar. Porque, por exemplo, todos vocês já entraram, de certeza, aqui em Lisboa, numa série de pastelarias ou snack bars, em que já não entregam dinheiro a ninguém na caixa. Que atiram o dinheiro para dentro de uma máquina que faça Não estamos a falar de inteligência artificial, portanto ainda estamos em tecnologia. Sim. Porquê é que isso é apresentado? Obviamente que a ideia é mais eficiente, é mais seguro, a máquina faz melhor troco e até é mais higiênico porque os empregados escusam de mexer dinheiro. Certo, mas também há uma espécie de proteção que é, assim, escuso de ter mais empregados a mexer na minha caixa e já não surrupiam €1 aqui. Claro que eu posso dizer que é pela segurança, mas ao mesmo tempo também estou a tirar
a agência e a responsabilidade da parte dessas pessoas. Portanto, é preciso mesmo ver isso de uma forma lata. Eu até iria mais longe. A discussão, esta desconfiança que é das tecnologias, é uma coisa que sempre existiu. O Platão, no Fedro, escreveu um diálogo em que o Sócrates se queixa da escrita, do sistema, do facto de escrevermos, porque dizia que o facto de aprendermos a escrever ia-nos levar o detrimento da memória humana, porque já não era preciso lembrar-nos, que apontamos as coisas, portanto não precisamos nos lembrar-nos. Portanto, esta discussão é recorrente ao longo da história, sempre que apareceu uma nova tecnologia. Sempre que apareceu uma nova tecnologia, lá vai alguém dizer isto é mau, porque não sei o quê, vai-se perder isto, etc. Ou seja, existem os tecnofóbicos Mas e os era isso que eu queria dizer. Posso não ter explicado também, mas era isso, sim. Pronto, ou seja, calma. Também, por exemplo, eu lembro perfeitamente quando a Bimbi apareceu, muita gente dizia, porque já ninguém sabe cozinhar, agora a Bimbi faz tudo. Quem tem Bimbi, eu não tenho Bimbi. Se calhar até gostava de ter uma, para fazer sopas, que eu faço sopas muito mal. Mas há coisas que a Bimbi, a sério, não sei porque sou mesmo mal a fazer sopas. Há coisas que me desarrasco, mas uma coisa tão básica como essa fica horrível. Portanto, são máquinas. A minha mãe, por exemplo, conta-me perfeitamente que quando houve dinheiro, ou algum dinheiro, nos anos 70, por exemplo, algumas pessoas começavam a comprar uma máquina de lavar roupa, havia pessoas a dizer, mas comprar uma máquina de lavar roupa para quê? Yeah. Isso é você não quer é lavar a louça, não quer é lavar a roupa. Isso é só porque é para negligenciar o trabalho. Vocês imaginam-se a lavar a vossa roupa, lençóis em casa, estar ali a esfregar. Nós não nos queixamos da máquina. Portanto, temos que ver estas coisas num contexto mesmo muito grande, em que as máquinas surgem, há sempre uma resistência qualquer na sua entrada, e mais tarde ou mais cedo elas tornam-se parte da paisagem, da nossa sociedade, tardo-capitalista, burguesa, blá blá blá, em que nem discutimos a sua existência, não é? Não, porque esse trabalho que elimina, nós ganhamos tempo para fazer outras coisas, que eu vou dizer que acho que são mais interessantes do que estar a esfregar ali o lençol. Agora, serão interessantes, é porque o problema é que nós estamos num estado de sociedade em que nem as coisas que tu queres dizer que são interessantes, elas próprias já são cooptadas pelo próprio capitalismo, não é? A atenção na internet, os likes, etc. Sim. Nós pensamos, eu estou no meu entretenimento. Não, estás a gerar conteúdos e likes e interação que é ótimo para as companhias. Não é? A procrastinação, eu acho que eu sinto que nunca a procrastinação é um tema tão preocupante. Toda a gente se queixa que se farta de procrastinar. O tempo que eu não estou a lavar a louça é tempo que eu estou tipo com o dedo assim a fazer scroll e com o cérebro a meio gás. Olha, eu quando estou a lavar a louça estou a trabalhar a bem de luta contra o cancro mundial. Não, estou no Facebook a fazer um like de uma porcaria qualquer. E, por exemplo, uma coisa curiosa é que vocês lembram-se daqueles filtros nos telemóveis que havia um filtro qualquer que a pessoa ficava mais velha ou ficava mais nova? Sim, nunca usei isso. Não se pagava, pois não? Eu nunca tive isso, eu nunca utilizei. Eu não estou a dizer que não utilizo e que eu não caio nessa. Não, mas eu desconfio bem dessas cenas. Mas vá. Está bem, mas pagava-se? Por causa dos dados faciais, Os dados biométricos, ou seja, as pessoas estavam a dar dados. Isto não significa que os dados biométricos vão ser utilizados para clonar a nossa pessoa, porque normalmente as pessoas que dizem, vão utilizar a minha pessoa, isso é porque tu achas que és importante, mas tu não és importante. Os teus dados biométricos e recombinados numa database de bilhões de dados, isso é que é importante para as empresas. Por isso é que estas coisas das pessoas não deixa de ser engraçado. A saliva. Não deixa de ser engraçado. Se tu pedires às pessoas para dar os teus dados biométricos, vão dizer que não. Mas depois crias esta aplicação e elas dão-te de graça. Claro. É engraçado. Uma coisa. Qualquer pessoa que estude genética sabe que aquelas coisas que a pessoa esfrega a saliva e envia para descobrir. Isso é um bocadinho, porque aquilo vai ser uma estatística um bocado ao calhas. Ou seja, você tem aqui um descendente da Oceania. Até pode ser verdade, mas é tão random. É random porque nós somos seres humanos e temos estas características em comuns. Mas não vai significar nada. Não significa que eu tenha, de facto, um primo qualquer distante da Papua Nova Guiné. Não é verdade. Isso é que eu nunca fiz esses exames. E mais
E lá está, porque tu não, Mas tu sim. nem pagas e estás a oferecer o teu material genético. Toma mais um dado que estás a oferecer aos biodados. Ok, mas eu não estou a falar nisto de cor. Eu não estou a falar nisto de cor porque quero falar precisamente dos processos de construção da inteligência artificial. Portanto, o Mário utilizou o Midjourney. Eu brinquei tanto com o Midjourney como o DALL-E. DALL-E, que é uma mistura de DALL-E, Salvador Dalí e o Wall-E. Portanto, são duas das plataformas que surgiram este ano em beta testing ou open source, não é open source, desculpa, como é que se diz? De borla, já estou a querer utilizar termos mal, em que as pessoas podem utilizar de borla até um determinado momento, ou pagam se quiser utilizar mais. Freeware, não E, é? Freeware. Como? Estou a dizer outra palavra que também ouço e parece-me que pode ser isso, não é freeware, o software. Freeware, ou seja, são coisas que tu vais lá e utilizas de borla, até um determinado ponto. E basicamente, aquilo é, tu escreves uma frase, um prompt, e esse prompt, essa instrução, vai ser gerada, precisamente porque o teu prompt vai ajudá-lo a criar as keywords de procura nas bases de dados a que tem acesso e geram as imagens. Agora, aqui nós podemos demorar 1 hora a falar sobre isso, quer dizer, o que não falta são vídeos a explicar como é que funciona. Eu brinquei muito com isso, fiz exatamente o que vocês disseram, foi experimentar frases muito simples, às vezes, por exemplo, vaso desenhado a Degas, ou o coisa desenhado ao estilo de Picasso. E muitas vezes utilizava palavras ou referências muito simples, precisamente porque eu sabia que eram coisas que iam acessar bases de dados bastante grandes. Ou seja, existem mais imagens, provavelmente, do Dalí e do Picasso na internet do que do João Penalva, um autor português, mas que não é tão famoso, não é? Óbvio. Portanto, eu sei que vai ter mais base de dados. Mas depois comecei a experimentar outras coisas, que foi, por exemplo, palavras mais subtis, ou eu lembro que eu posso-vos mostrar depois, porque tenho muitas coisas dessas, em que eu escrevia, por exemplo, Vurgalídio desenhado no estilo de Bangadan. Ou seja, utilizava duas palavras inventadas e ele e a cena criava, ou era uma cara, uma máscara, uma coisa qualquer, ou seja, criava coisas. Portanto, eu percebia que muitas vezes tu nem precisas de escrever palavras verdadeiras, porque ele vai procurar numa palavra qualquer, ou numa língua, por exemplo, eu escrevo o alagu, não quer dizer nada em português, mas numa língua qualquer, algures, essa palavra há de existir. E, portanto, estão a ver, as experiências são muitas. Outra coisa que experimentei também foi, porque vocês sabem que tanto o Midjourney como o DALL-E e muitos desses outros programas têm limitações. Ou seja, violência explícita, sexo explícito, coisas racistas, etc. Ela não gera nada disso. E Não há sexo reais. explícito. Não. Eu utilizei mesmo, posso-vos dizer que experimentei os limites utilizando palavras mesmo, descrições pesadas e nunca gera nada explícito. Porquê? Obrigado pelo teu esforço. Assim, eu acho que eu sou capaz de apostar que tudo começou por aí. Mas só por uma questão de pesquisa. Nada, foi só pesquisa. Não, mas uma coisa, por exemplo, uma coisa que eu lembro que escrevi foi o Leonardo DiCaprio, por exemplo, ou o Leonardo DiCaprio sentado num café. E o que é curioso é que desenvolvia toda uma série de rostos e nunca era o Leonardo DiCaprio. Vocês conhecem os deepfake, não é? Sim. Mas o deepfake é uma coisa que é preciso, digamos, colher com muito detalhe os dados que se pretendem e aplicá-los. Estes programas automáticos não permitem fazer isso. Porquê? Porque senão era muito rapidamente. Estávamos a criar, por exemplo, pósteres políticos ou uma coisa qualquer, de fake news muito fácil, não põe assim, Obama e Papa fazer qualquer coisa, e de repente tinha aqui imagens escabrosas a denegrir todos os meus inimigos políticos, ou seja, quem for, não é? Sei lá, Pedro Moura a ler livro da Mónica. O choque que isso seria. Isso não seria impossível. Também acho que não. Mónica, o que é isso? Pedro Moura a ler Michel Vaillant. Vaillant, exatamente. É isso. Sim. Aí tu ias saber que era um deepfake, não é? Pode haver fotografias históricas sobre isso. E então, pronto, é engraçado realmente ver os limites disso e tentar perceber essas questões que estavas a dizer
de éticas, mas as questões éticas têm a ver precisamente com o embate que faz com esse tipo de conteúdos ou de representatividade. Aliás, deixa-me só falar uma coisa. É porque este tema é mesmo um tema bastante interessante. Estávamos a falar do Ilan. Eu vou falar do Ilan daqui um bocadinho, ou a de começar. Por exemplo, o Ilan publicou este volume, ou editou, é uma espécie de pequena enciclopédia, chama-se Chimeras Inventory of Synthetic Cognition. Synthetic Cognition é uma palavra que os autores tentam utilizar como substituto de inteligência artificial, ou seja, em vez de inteligência, porque há uma coisa curiosa, é que não há conceito de inteligência consensualmente, nem em psicólogo, nem em ninguém. Porque a inteligência é uma coisa ainda bastante elusível. O que é isso, inteligência? Como é que se mede a inteligência? Eu sei que há pessoas que dizem, mede-se com aquele teste do... Pá, não, isso não mede nada. Isso mede apenas algumas como é que se diz? Algumas performances de cognição em determinadas áreas. Mas isso não valida a inteligência de uma pessoa. Ainda por cima valida inteligências muito subsumidas a categorias profissionalizantes, sociais, etc., que não é todo mundo não tem acesso, não é? E por outro lado, em vez de artificial, porque artificial implica o conceito de que alguém está a construir, portanto, um ser humano constrói qualquer coisa, sintético já aponta para a ideia de que pode ser a própria máquina a criar outra máquina. Estão a perceber? Portanto, criando uma certa autonomia. Portanto, isto é uma espécie de enciclopédia pequenina, artigos que têm 2 ou 3 páginas, que levantam toda uma série de lebres temáticas muito interessantes associadas à inteligência artificial. Portanto, desde, por exemplo, como é que se diz? Desculpem, estou a dar uma estou a ser um bocadinho... como é que se diz? Desculpem. Quando as pessoas só têm a mania que só falam inglês e não sei como é que se diz em português, provinciano, mas bias, preconceitos ou ideias feitas. Por exemplo, o bias étnico ou mesmo racista que acontece em muitos destes programas já está na própria questão do algoritmo. Vocês já devem ter lido artigos, por exemplo, sobre os sistemas de reconhecimento facial, que têm muita dificuldade em distinguir pessoas, sobretudo de peles mais escuras, e que têm levado a uma data de problemas. Ou seja, é incrível como é que a máquina, que à partida deveria ser mais objetiva e desapaixonada, repete exatamente o mesmo tipo de preconceitos racistas que existem numa série de estruturas sociais. Portanto, isto levanta coisas sobre ecologia, sexismo, vantagens económicas, etc. É mesmo uma leitura, não é fácil, mas é mesmo uma grande leitura. Mas como eu estava a dizer, portanto, o Ilan é uma pessoa que tem dedicado muito tempo com uma equipa a isto. Desculpem lá, eu tenho que abrir aqui uma cábula, porque eu tenho um evento preparado sobre isto. Porque tu estavas a Festival. O Festival é um livro que já está a ser feito há, sei lá, já não sei há quanto tempo. Eu já ouvi falar disto talvez desde 2016. E o livro em si foi apresentado em Israel em dezembro do ano passado, no encontro, mas depois era para ter saído também nessa altura, mas houve um atraso com a primeira plataforma que ia editar isto. Então o Ilan procurou estas várias editoras, inclusive a Chile com Carne em Portugal, mas também a Sankiem Push, a Forte Press, etc., e publicaram o livro. Mas antes, já tinha saído um outro livro que sai do fruto da mesma pesquisa, que é o Le VTT comme je l'aime, que é um pequeno livro saído numa coleção de banda desenhada pornográfica, que é o Cool BD. Cool, que é um trocadilho, como vocês podem imaginar, de várias coisas. Comprei um livro desses, aconselhado pelo meu amigo Pedro Moura. Mas compraste este mesmo, já não lembro, foi este mesmo? Não. Outra coleção, pronto. E por exemplo, o que é que eu quero dizer? É que isto, o trabalho da pesquisa do Ilan não é apenas uma pesquisa estética, ou seja, isto não é uma brincadeira da parte do Ilan, foi mesmo um processo que teve mesmo desenvolvimento de coisas tecnológicas. Isto envolvia uma equipa, ele tinha um engenheiro que era o Yannis Siglidis, que tem uma página, que é engenheiro e investigador de inteligência artificial, ele tem um site, podem procurar. Eles tinham uma plataforma que era o Applied Memetic. Eles estão a fazer o The Neural Yorker,
que é uma tira diária que sai no Twitter. O Neural Yorker é uma máquina que vai buscar todos os cartoons. Estão a ver aqueles cartoons muito típicos de New Yorker, que é um cartoon muito simplificado, preto e branco, uma personagem, um cenário, e depois uma frasezinha em baixo qualquer, não é? E normalmente a piada até está mais concentrada na frase do que propriamente no visual. E o The Neural Yorker o que faz é uma recombinação e aprende a ver quais são os prompts, não é prompts, peço desculpa, quais são as palavras típicas que constroem a piada, tenta perceber como é que se constrói uma piada e faz um novo cartoon. Só que o cartoon, de facto, como o Gabriel disse, parece distorcido, não é? Mas eu já vou a essa questão do distorcido. Por exemplo, o Ilan conta uma coisa engraçada que é um computador tenta fazer uma piada e faz esta piada, que é porquê que a galinha atravessa a estrada? Que é para atarrachar uma lâmpada. Perceberam a piada? Não é a piada em si. O que acontece é, havendo uma recolha das anedotas, ele vê quais são as frases mais repetidas nas piadas. É, porque é que a galinha atravessa a estrada? E outro típico é, quantas pessoas é preciso para apertar uma lâmpada? E então recombina estes elementos para criar uma nova situação que, à partida, estatisticamente, terá piada. E nós ficamos desconcertados porque, peraí, mas não teve piada. Exato. E nós dizemos, eis a limitação da inteligência artificial e é por isto que os humanos... Esta conversa é uma má conversa. Porque o que significa é que a inteligência artificial está a fazer novos processos que, não sendo humanos, nós não estamos a participar já nessa lógica. É uma lógica diferente. Portanto, eles não falharam. Não falharam. Estão a tentar procurar as coisas de uma maneira diferente. Eu aconselho, o que não falta são vídeos a mostrar, por exemplo, uma coisa divertidíssima, é quando se criam hominídeos digitais e pede-se para esse hominídeo caminhar. E nós pensamos, então, caminhar é fácil, não é? Mexer as pernas. Pois, mas uma inteligência artificial não sabe que existem pernas. Portanto, porque é que não há de caminhar com a cabeça? Não é? E começa a fazer assim uns movimentos muito estranhos, porque é muito mais eficaz andar com a cabeça, não é? Ou atirar os braços e não sei o quê, é muito mais rápido. Só que nós pensamos, mas eu não sou capaz. Claro que não. Eu não sou porque eu não sou uma máquina naquele ambiente. Bom, portanto, desculpa, eu não quero demorar muito, mas a verdade é que vou demorar muito porque tenho os apontamentos e que explica mais ou menos como é que estas coisas foram criadas. Portanto, acho que a gente ganha com isso. De uma maneira muito diferente, mas de uma maneira muito diferente destes livros, ou seja, o Neural Yorker, o VTT e o Fastwalkers, isto foi... Mas o VTT, desculpa, o VTT não é do Ilan Manuak, pois não? É, sim, senhora. Como pronto, eu não fiquei com a dúvida, por isso é que queria confirmar, porque mais ouvintes podiam ter a mesma dúvida que eu. Ok, perfeito, pronto. Continua. As pessoas que virem vão ver que os desenhos são diferentes. Porquê? Ou seja, deixa-me lá ver isto por ordem. Portanto, em relação ao Fastwalkers, isto é assim. O que eles fizeram foi, em relação ao Fastwalkers, eles criaram uma coleção imensa de banda desenhada de estilo hentai. Portanto, mangá, hentai. Portanto, penso que a maior parte das pessoas sabe o que é isto, ou seja, mangá dentro de um estilo mais ou menos visualmente reconhecível e normalmente cariz pornográfico, erótico, etc., em que obviamente há muito mais presença de figuras femininas, nuas, etc. Tanto trabalhos a preto e branco como a cores. Aliás, se vocês tiverem a oportunidade de folhear o Fastwalkers, repararão imediatamente que existem páginas a preto e branco e existem páginas a cores, ou vinhetas a cores e vinhetas a preto e branco. Bom. Depois, isto é pré-processado para a extração da informação e fazem extração de informação sobre as vinhetas, os balões de texto e os metadados dos autores e assuntos. Portanto, depois existe essa camada que é tudo criado e faz uma database gigantesca. Eu tinha aqui apontado algures... Já lá vou, peço desculpa. Quanto à linguagem, na verdade... Aquilo são modelos de linguagem que são treinados, também com vários tipos de texto, e com um programa, uma coisa que se chama GANs, que é Generative Adversarial Network. Eu não me atrevo a tentar explicar o que isto é, mas são estruturas muito específicas, porque nós temos a inteligência artificial, mas depois dentro da inteligência artificial temos vários processos, não é? Portanto, há o machine learning, que é quando a máquina, ou seja,
eu não percebendo muito disto, eu entendo isto. Os algoritmos são vistos como um set de instruções que se mete numa máquina e a máquina vai seguir essas instruções, certo? Mas há uma coisa engraçada. Eu já vi muitas comparações dos algoritmos com receitas. As pessoas dizem, o algoritmo é como uma receita. Temos os ingredientes, temos as instruções, seguem-se as instruções e tem-se o resultado final. Mas eu acho essa metáfora uma metáfora incompleta e má. Porquê? Isto é a meu ver. Aliás, existe um tipo mesmo que trabalha, que é engenheiro, que tem uma frase que eu gosto imenso, que é, ele fala de modelos tópicos, acho que é uma tecnologia muito específica, ele diz qualquer coisa como, é matematicamente sofisticado, mas de resto estúpido. E basicamente é o que eu acho que nós devemos pensar sempre que se pensa em inteligência artificial. Ou seja, matematicamente é sofisticado, resolve toda uma série de problemas muito rápido de uma maneira sofisticada, mas para tudo o resto que não tem a ver com isso, é estúpido. Não funciona. Porquê é que eu acho que a receita não é uma boa metáfora? Porque, por exemplo, se eu fizer uma receita de arroz malandrinho e me esquecer do sal, fica arroz insonso, mas dá para comer. Ou se eu fizer um pudim de flan sem açúcar, não fica muito bom, mas há pessoas que vão comer e até vão gostar de dizer, olha, eu até precisava de comer um pudim de flan sem açúcar. Enquanto que se eu fizer um programa com algoritmo e se houver algum erro, não funciona nada. Não funciona nada, porque acabou, está tudo desligado. Portanto, na verdade, em tudo o que é criação humana, mesmo quando, entre aspas, funciona mal, está incompleto, etc, etc, isso de alguma maneira funciona, porque a arte funcionará sempre. A arte não são instruções em que há um resultado digital, correto ou incorreto. Não existe, é um espectro de resultados, não é? Que pode ser mais intenso ou não. Portanto, independentemente, eu acho que isto é uma questão interessante logo, quando se está a falar da inteligência artificial associada à arte, porque a inteligência artificial tem que ser pensada como uma ferramenta. Reparem, pensem em todas as experiências que já existiram no passado, em que autores utilizaram processos mecânicos, tecnológicos, de imitação, cópia, serigrafia, etc., para criar arte. Quer dizer, se vocês conhecem a produção arte hoje, o que não falta são artistas que não têm necessariamente skills daqueles que nós pensamos romanticamente, o pintar, o desenhar, o não sei quê, mas utilizam processos de reformulação de imagens, de apropriação, etc. Isso não é arte? Se não vamos entrar agora num posicionamento completamente escolar há século XIX, que é, ele não sabe pintar, não sabe perspectiva. Mas o que é isto? Isto é mesmo de uma pessoa absolutamente desinformada da arte do século XX. Eu peço desculpa, é um atestado de ignorância absoluta sobre arte, não é? São pessoas que estão presas a categorias completamente Pedro Moura, a ultrapassadas. não poupar Diz. nas palavras. Não. Mas o que é que eu vi de poupar nas palavras? Estou a brincar. Não, mas isso é a mesma coisa que eu fico passional a Não, mas discutir. nota-se, era isso, nota-se. Porque as pessoas não veem, não acompanham a arte e depois querem legislar sobre a arte como se acabassem de ler um livro da Taschen sobre os melhores pintores do século XIX. Essa conversa também já ouvi em tanta coisa, não é? Eu por acaso fiquei. A música. As pessoas, com base naquilo que é agora o presente, não é? E estas experiências, eu acho que as pessoas começam um bocado a perspectivar aquilo que pode ser o futuro, porque nós temos consciência que estes softwares ainda há poucos anos, 2 anos, estavam num estado ainda mais primário, neste momento já se encontram um pouco mais desenvolvidos e a tendência é para que continuem a melhorar, não é? Se bem que, Claro. até ver, acho que as limitações que o Pedro disse se vão manter, mas tudo o resto vai ficar cada vez mais aprimorado. Mas eu tenho, quando se fala disto ser uma ferramenta para os próprios ilustradores, tenho curiosidade para ver até que ponto é que isto vai ser integrado no processo, não é? Como é que isto pode ser uma ferramenta para eles? Não sei muito bem. Eu compreendo que isto possa existir enquanto quase ferramenta nestes parâmetros que nós falámos. Apesar do processo, por exemplo, do Pedro ou do Ilan e do Mário terem sido diferentes, eu compreendo a utilização deste software na criação de uma banda desenhada por parte de argumentistas. Agora, como é que os artistas vão usar isto como peça integrante do seu processo?
Não sei, mas estou Olha, curioso. eu vou dar um exemplo muito, muito simples. Existem muitos artistas hoje em dia que compram, aliás, isto sempre foi utilizado, atenção, sempre houve aprender a desenhar modelos, desenho ao vivo, etc. Mas eu conheço artistas hoje que têm um tablet na mão, têm um bonequinho articulado, põem o boneco articulado na posição que precisam, tiram a foto precisamente com a perspectiva que querem e têm a vinheta. E depois começam a desenhar por cima e fazem a vinheta. É um recurso como outro qualquer. Eu sei que há pessoas que dizem, mas isso é batota porque a pessoa não aprendeu a desenhar ao vivo e não utiliza a imaginação. Meu amigo, o resultado é o que importa. O facto da pessoa não caçar com cão e caçar com gato, ou Sim, caçar sim. com e gato, tanto faz. Portanto, a questão é, eu tenho a certeza, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma fantasia desde miúdo, que nasceu com o Vagabundo do Limbo. Ok. Eu, como tu, André, e como tu também, Gabriel, nós muitas vezes visualizamos na nossa cabeça a história que queremos contar, certo? E o que é que temos de fazer? Somos obrigados a fazer uma descrição e convidar um artista e dizer, olha, gostava que fizesse assim. Quem é que não dirá que daqui a 100 anos, 200 anos, há um capacete que eu enfio na mona, Sim, sim, visualizo com muita força e e reproduz. consigo girar imagens imediatamente. E consigo fazer um filme só através, e que vai dar para editar e voltar atrás, como no Blade Runner, aquela máquina que faz os Sim. sonhos, não é? Esta tecnologia, neste momento, nós nem sequer. Mas como é que eu posso. Não dá, nem sequer podemos. Mas, por que não? O que é que vai acontecer nesse tempo? Todas as pessoas vão brincar. Por exemplo, Sim. vocês lembram-se. Peço desculpa, eu estou com tosse. Vocês lembram-se Nota-se. quando os vossos pais. Lembram-se quando os vossos pais. Eu sou um pouco mais velho que vocês, mas quando os vossos pais eram novos e estavam sempre a tirar fotografias da comida, vocês iam sair e tiravam fotografias. Não. Hoje toda a gente tira fotografia, não é? Uhum. E não continuam a existir fotógrafos e as pessoas a tirar fotografias. Sim, eu tiro fotografias, mas eu nunca na vida diria, sou fotógrafo. Claro não, tiro fotografias com o telemóvel, tudo e mais alguma coisa, partilho, mas não me apresento como fotógrafo. Portanto, eu acredito que essas coisas vão ter esse espaço. Ou seja, as pessoas têm acesso à tecnologia, criam as suas próprias coisas. Aliás, o que não falta hoje em dia são pessoas a criar vídeos, música, e depois põem em público. Há quem tenha sucesso, como o Justin Bieber. O Justin Bieber é o exemplo de um gajo. Tocava guitarrinha, fez vídeos no YouTube, teve sucesso. Os meus vídeos a cantar, até agora nem um like, nem cá em casa, até dizem mesmo para apagar os vídeos. Portanto, é inevitável. Está mal. É injusto, mas pronto. É injusto. Tudo para o Justin Bieber e tão pouco para outro. Sim, mas repara, há malta como as mas esta questão, mas percebem o que é que onde é que eu quero chegar com esta mas questão? eu só queria separar que há malta como os Arctic Monkeys, que são conhecidos graças à internet, e se calhar não eram, se não fosse isso, e têm esse sucesso, e claro que muitos tocam e não vão ter Olha, não sucesso. sabia. Eu acho mesmo que sim, mas depois há aqueles que graças a esta tecnologia se tornaram músicos, que não por os instrumentos clássicos, como tu estavas a dizer, basicamente ia repetir o que tu disseste em relação à banda desenhada ou à pintura, mas para a música, não é? Pegando em samples, em outras coisas dos outros, ou criando através de computadores sons que conseguem criar coisas e depois também ter sucesso ou não. Eu desculpem, eu sei que isto é desviar e este programa vai ficar muito. Mas é que estas coisas têm mesmo de ser discutidas com contextos muito grandes. Há um artista português, um cantor, e que eu não vou dizer o nome, que eu não gosto nada dessa pessoa, nem gosto da música, e há pessoas, mas ele tem aquele. Desculpa, é péssimo. E uma vez ele estava a dizer, porque hoje em dia as músicas chegam lá, tocam num botão e põem tum-tum-tum e fazem música e não sei o quê. E eu achei aquilo tão pobre, tão idiota, que é mesmo. Sim. Estás-te a queixar quando tu tocas um instrumento eletrificado e que não só viria se fosse num concerto, se fosse analógico. Ou seja, tu também utilizas uma coisa tecnológica e de vez em quando mudas o som desse instrumento, ou seja, só pelo facto de tu não utilizares uma drum machine, então toca piano, então deixa dessa conversa da treta e utiliza piano. E foste para o estúdio fazer o quê? Misturar o quê? Para ver se o treble estava bom. Não, grava isso à bruta, com o microfone e siga para bingo. Ainda existe um certo preconceito com isso. Sim. Não é preconceito, é ignorância e cegueira. Mas a ignorância gera preconceito.
Acho que estão ligados, vá. Se concordas comigo, tosse. Exato. Não. Sim, concordo contigo, mas é mesmo não ver as coisas como elas podem ser utilizadas. Voltando aqui ao Elan. Portanto, a partir do momento em que eles colocaram todos esses textos, o que há é um pipeline que publica e faz uma extração de novas imagens, ou seja, aprende a reconhecer o que é típico de uma vinheta, o que é típico de aparecer numa vinheta e gera textos e imagens, fazendo uma manga final. Agora, atenção, agora por isso é que eu estava a dizer que para teres cuidado. Aquilo que é gerado pela inteligência artificial são as imagens da vinheta, ok? E os textos. Mas não gerou esta página. Esta página foi composta por uma intervenção humana. Ou seja, as imagens foram geradas cerca de 12 milhões de imagens. 12 milhões de imagens novas foram geradas. E depois a seleção foi feita por um ser humano, ou uma equipa selecionou. O Elan às vezes utiliza microworkers, que também utiliza noutros projetos. Microworkers, escolhe as imagens mais interessantes, recompõem em página, escolhem os textos também de uma maneira determinada e colocam. Eu não sei se tu não leste os textos. Eu, por exemplo, eu comecei a ler. Mas li alguns balões. Eu li alguns balões e foi o que eu disse. Do ponto de vista de lógica, eles fazem sentido. Como eles encaixam na história é que eu não faço ideia, porque isso não tivesse a percepção. Mas eu já vou, porque eu ainda vou a essa coisa, que é o sentido. Exatamente. O texto não fala aqui da aventura da Ana e da Filipa a irem ao supermercado. Não há nada disso. O que há é textos, por exemplo, há uma secção bastante interessante a partir da página 400 e tal, eu ainda não consegui ler, em que fala, é uma espécie de ensaio sobre a própria potencialidade da banda desenhada como uma linguagem que facilita a comunicação de outras áreas. Por exemplo, reparem nisto. Comics can be seen as particularly useful since it renders these explorations particularly accessible to mainstream audiences. Depois continua aqui a falar, por exemplo, de producing documents, etc. Opens vast areas of potential fields of investigation e depois elenca áreas em que... Mas, por exemplo, eles estão a falar... Mas, por exemplo, essa conversa está a decorrer enquanto as personagens fazem o quê? Percebes? Estão a fazer o clássico Sister Sisters, por exemplo? Porque eu sei que é hentai. Não, entendes? Já lá vamos. Porque isso tem mesmo uma coisa que é muito curiosa sobre a utilização de inteligência artificial. Bom, a outra coisa que importa dizer aqui, isto são dados públicos, não estão no livro, é que isto são processos mesmo que foram investigados por centros de investigação. Por exemplo, o Fastwalker desenvolveu 60 mil euros. Pode parecer muito dinheiro, mas não é. Não é 60 mil euros para o Elan que teve uma ideia. Não, foi 60 mil euros para pagar o desenvolvimento do programa, a database, etc. Ou seja, há dinheiro aqui envolvido em inovação tecnológica, beta testing, etc. Ok? Portanto, houve mesmo aqui fundos que estiveram a utilizar isto. E para a geração do texto, para quem estiver interessado, por exemplo, era um programa chamado GPT-3, que agora está acessível, mas esta equipa teve acesso a estas coisas antes de ser, porque isto já está aqui, antes do DALL-E e do Midjourney, porque o livro já está a ser desenvolvido há anos. Portanto, muitas destas coisas estavam antes destes programas. Eu não estou a dizer que ganharam a batata por estarem antes. Essa coisa, muito sinceramente, com todo o respeito, o dizer que é o primeiro, o segundo, isso é pouco importante. Sim, eu sei. É o que está envolvido. O que eu quero dizer com este livro é que isto não foi feito com a facilidade com que o Midjourney se utiliza. Porque o Midjourney escreve uma frase e faz a imagem. Depois, de facto, tens de manipular, compor, pôr o texto, criar sentidos, etc. Eu optei, como é apenas 2 páginas, optei por um poema aberto, que na minha ótica há ali uma coisa que tem a ver com sentido. Agora, pouco importa se o sentido é antes ou depois. Eu sei quando eu estava a falar disso, podemos falar disso se quiseres, mas digamos, para mim isso é pouco importante. A questão é a leitura do resultado final. Agora, no caso do Elan, estamos mesmo a falar de computação e investigação computacional um bocadinho mais complexa. Pronto.
Uma coisa importante de notar é que quem utiliza o Midjourney e o DALL-E não afeta o modelo de partida. Ou seja, o facto de eu utilizar o Midjourney não altera em nada o Midjourney. A minha intervenção não alterou nada do Midjourney. Enquanto que estes projetos é um diálogo e uma verdadeira co-criação com o programa de inteligência artificial. É um dá e tira. Ou seja, a intervenção das pessoas leva a que o programa vai gerar coisas diferentes e essa geração vai levar a novas instruções. Portanto, é uma coisa... Isto seria muito... Acreditem, se vocês estivessem a falar com um técnico ou um gajo de informática, isto iria ser muito. Estão a falar com um gajo que mal sabe utilizar o Word e, pelo visto, na internet sabe instalar em casa. Portanto, há aqui coisas... Reparem nisto. Isto é o mesmo... Isto é o mesmo que eu ter uma daquelas máquinas de café de cápsula e faço expresso cremoso curto. Saio e depois digo, eu sou barista, eu sei tirar cafés. Sabes carregar num botão e pôr uma cápsula. Não sabes, não és barista, não sabes escolher o café, etc. Estão a entender. Portanto, há que haver alguma distância e alguma humildade em saber-se que eu sou um mero utilizador de um brinquedo que existe e as pessoas que estão, digamos, a criar mesmo novos programas de inteligência artificial. Portanto, no caso do Ilan, estamos mesmo a falar de inovação de ponta em relação a estas coisas. Por exemplo, todos os projetos que o André há bocado estava a citar, por exemplo, os programas do Stephen Coulson, que é o The Lesson, o Exodus, o livro do Abolition of Man. Houve outro gajo que fez uma coisa que brincou com o argumento do The Killing Joke, do Alan Moore, a criar... Tudo isso são tipos que, utilizam estas plataformas para brincar um bocadinho, não é? Mas não é a mesma coisa que o Ilan está a fazer. O Ilan está mesmo a fazer uma coisa bem mais sofisticada em termos tecnológicos. Eu é que sou ignorante, portanto não consigo explicar a complexidade disso. Mas acho que a questão que se coloca, final, pelo menos, é o trabalho do Ilan num ponto de vista académico e de investigação, na ótica da inteligência artificial aplicada, neste caso à banda desenhada, é interessante, ponto. Para um leitor, o que eu quero dizer, não queria dizer leitor comum, já ia dizer isso, que é, porque não tem que ser comum, não tem que ser nada, é o livro em si, o produto em si, final, é uma leitura que faz sentido e que poderá ter, e que tem interesse, não é poderá porque o livro já existe. Percebes? Essa é que é a grande questão. E aí que eu queria... Porque esse é o corolário de toda esta discussão. Por isso é que eu achei que acabávamos em beleza com isto. Assim. Uma coisa, ou somos sociólogos e economistas e estamos a falar sobre o perigo, porque, por exemplo, eu acho muito mais perigoso esta maneira como Lisboa se está a oferecer aos nómadas digitais, tipo, venham, isto é maravilhoso, venham para aqui, que é, vamos ficar sem casas para habitar. Quer dizer, eu como já agarrei uma, sou um privilegiado, mas isto é muito mais danoso. Mas com a inflação podemos perdê-las, por isso calma. Não, mas isto é muito mais danoso, o estar a bater a pandeireta a dizer somos uma cidade de boas-vindas e LGBT friendly, venham, porque isto é maravilhoso. Porque isso é muito mais danoso para o nosso coisa do que o gajo estar preocupado com a existência do novo brinquedo digital, não é? A questão é, gostaste do livro? Diz-te alguma coisa? E agora há esta questão das imagens não parecerem normais. Por exemplo, o LVTT utilizou uma coisa diferente. O LVTT, quem está a ouvir apenas em podcast não vê as imagens, mas estas imagens têm uma qualidade 3D. Isto, na verdade, foi criado com um outro programa, que é um programa chamado DAX, que está online, que é uma espécie de Blender, sabem? Que geram coisas em 3D e depois dá para alterar a personagem. Portanto, também foi feito com micro-workers, em que criaram as personagens, mas sempre a partir de categorias levantadas pela inteligência artificial de o que é que era típico numa banda desenhada erótica e pornográfica. Agora, no Fast Walkers o que acontece é que nós vemos as personagens estão distorcidas, as caras nunca ficam, digamos, simétricas, paradas, nós vemos uma perna, mas depois aparece outra perna a sair da perna, mesmo os veículos, porque o programa gerou cerca de 16 mil categorias
16 mil categorias de objetos reconhecíveis, mas depois o que eles fizeram foi simplificar o programa para seguir apenas 3 categorias, que foi personagens, veículos e cenários. Portanto, o programa acabou por gerar apenas objetos que correspondessem a personagens, veículos e personagens. Mas, claro, vocês ao abrir uma página qualquer, por exemplo, olhando para um veículo, nós temos uma ideia de que parece um carro, mas não é exatamente como um carro. E aí é que está a maravilhoso disto. É que o objetivo disto não é desenhar exatamente como um humano. Porque se fosse isso, então para que é que se está a utilizar isto? O que interessa, e isto é uma palavra, uma frase que o Ilan fez, que é it generates a feeling. Cria um sentimento. Cria uma sensação. É como se fosse a geração da impressão de uma flor, mas não é essa flor. Mas eu sinto que está ali presença essa flor. De certa forma, para voltarmos, por exemplo, à questão da história da arte, é como se estivéssemos perto da ideia da escola do impressionismo, em que não se está a desenhar com uma linha e contornos um objeto, mas sim através da acumulação de vários tipos de efeitos de luz ou de cor, e depois há uma sensação visual que, se eu me concentrar e olhar com... vejo, não, mas o gajo não desenhou nada. Mas há a ideia de que eu estou, de facto, a ver um barco sobre um lago com nenúfares, etc. Portanto, isto, por exemplo, este livro, apesar de ser uma coisa muito diferente, lembrou-me um outro livro, não sei se vocês conhecem, que é o 978, que é do Pascal Mattei, que é um livro feito a partir de colagens abstratas de bocados de banda desenhada, em que ele criava imagens abstratas, mas cada vez que eu circulava, eu tinha a sensação que eu estou a olhar agora para prédios, agora estou a olhar para carne humana, e eu percebo que está aqui uma coisa qualquer pornográfica. Eu não vejo genitais, não há genitais nenhuns, mas dá-me a sensação, é como se eu estivesse a olhar para os genitais. Olha, lembra-me um bocadinho as primeiras vezes em miúdos, quando nós somos confrontados com coisas pornográficas, em que eu não percebo exatamente o que é que está a acontecer. Não é? Como eu ainda não percebi as categorias, eu não percebo estas categorias, eu não entendo o que é que está a acontecer. Eu não estou a brincar. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que vi a imagem de uma felação, por exemplo, a primeira vez que eu vi sexo oral a um homem, eu lembro perfeitamente de ter ficado, não me chocou, não me assustou, foi só, eu não estou a perceber. Eu não estou a entender. Eu não sei que idade é que tinha, 9, 10 anos, pai. Eu estava a olhar para aquilo e estava a tentar perceber, porque não entendia, porque não computava, se posso dizer isto na minha cabeça, espera lá, mas isto não pode ser feito. Isto não, porque é que isto está posto aqui? Não funciona. E o que estas coisas criam é precisamente, é como se, isto é mentira o que eu vou dizer, porque não, na verdade não existem emoções sem cognição, ok? Qualquer emoção nasce com uma cognição. Mas é quase como se fosse possível carregar no botão da emoção sem chegar à cognição. Ou seja, eu ainda não entendi qual é a categoria da coisa, eu não consigo perceber o que é, mas já estou a sentir a resposta emocional ao que estou a ver. E a leitura destes livros, o texto isto vocês tinham que ler o texto, ou nós todos tínhamos que ler o texto para perceber, porque o texto obriga quase a uma concentração intelectual muito forte, porque é um texto denso e ensaístico, mas as imagens, pelo contrário, estão a despertar uma série de emoções. Não sei se estou a ser claro. Mas acho que sim, mas só para confirmar, o texto também foi gerado por inteligência artificial, ou não? O texto também foi gerado por inteligência artificial e foram escolhidas as coisas mais próximas do que... Mas faz sentido. Não, eu só para ter certeza que não tinha dito mal. Agora, como estavas a falar do texto excessivamente tenso, fiquei a pensar se teria tido uma intervenção. O texto é criado numa outra plataforma. Ou seja, claro, neste momento ainda não existe nenhum programa que gira a banda desenhada sozinho. Ou seja, compor, colocar vinhetas, pôr balões. Mas se calhar daqui a 2 anos há de haver. Neste momento não existe. Sim. Vocês... eu falei há bocadinho daquela coisa da cara. Já existem programas em que tu pões a tua cara num filme qualquer, não é? Sim. Eu escolho um filme à minha escolha e põe lá a cara e de repente aparece a cara do Pedro Moura num filme qualquer, tipo Shrek. E what's the difference, não é? Mas já posso fazer isso. É a cor é a diferença. Depende. Tem dias. Pronto, desculpem. Os deepfakes ainda eram outra conversa, mas não vamos por aí. Desculpe lá, eu sei que estou a ser chato, só que é um tema que isto apaixona-me também, mas é uma coisa que tem que ser discutida mesmo
com um sim. contexto gigantesco. Eu E só eu quero acho ter a muito certeza triste. que estamos a dar os dados todos certos e às vezes faço estas questões só para garantir quem ouve também que o Não, que mas acho, dissemos está certo. Tá. pronto, e acho que é um bocadinho triste quando se procura utilizar estes programas para fazer coisas, digamos, relativamente banais de aventuras. Portanto, voltando ao livro do Mário, por exemplo, eu achei muito curioso e muito interessante que ele de facto utilizou. Tu dizes que ele utiliza o devaneio. Eu não sei se, eu já não me lembro se está aqui, um devaneio É um narrativo. devaneio, sim. Mas eu espero, muito sinceramente, espero que o Mário esteja a utilizar a palavra devaneio no seu sentido mais positivo de todos, que é precisamente este, que é a possibilidade de criar uma sensação de sonho, de associações, porque os sonhos funcionam desta maneira, que é como é que eu cheguei desta parte a esta parte, não é? Sim, é nesse Chegando. sentido. Eu também, Eu acho funciona que como o programa vai longo, só para ter a certeza que o Mário Freitas ouviu até ao fim, um de nós devia dizer que a legendagem deste livro é muito má. sim. Não, para quem não conhece o Mário, eu estou a brincar, a provocá-lo, Não. porque eu não é surpresa. O que não é surpresa porque o Mário não percebe nada de legendagem. Exato, é isso. E Isso assim é só nós. quando ele me vier dizer, olha, ouvi o vosso programa, gostei muito. Eu tenho a certeza que ele não Ele ouviu não ouviu nada. até ao fim. Exatamente, é isso. É uma Pronto, lá armadilha aqui está, para o pronto. Mário. Não, mas tenho a certeza que ele utilizou a parte do devaneio no sentido positivo, até porque foi um bocado uma consequência de um entusiasmo que ele foi sentido. Acho que foi nesse sentido. Ele entusiasmou-se com o software. E é isso mesmo, porque se eu vejo mais uma coisa agora de um gajo que utiliza estas coisas para fazer, finalmente vou desenhar a história que eu queria do Batman, um crossover com o Naruto. Epá, que banal, meu. É muito por isso que isto existe, é para fazer crossovers entre o Homem-Aranha e o Naruto. Se bem que eu devo dizer que muitas pessoas já devem ter visto aquele filme de animação que foi um argumento para um filme do Batman escrito por uma inteligência artificial, que tem uma frase espetacular que eu não me lembro, que era qualquer coisa como que era parte homem, parte morcego, total, órfão total. Eu não sei disso. Eu não sei procurem isso, é genial, é completamente louco, porque lá está. O que é curioso é que, reparem nesta frase, parte homem, parte morcego, órfão total. Não faz, do ponto de vista lógico, não faz sentido, mas se nós percebemos o Batman assim, faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Mais uma vez, toca na emoção, dando a volta à cognição, não é? Quer dizer, tipo, claro! Ou seja, vejo porque o Joker entra e é fantástico, porque mas isto não tem lógica. Não, é toda a lógica, é toda essa brincadeira, toda a essência é dita de uma maneira muito rapidamente e funciona bem. Portanto, sinceramente, é assim. Acho que estas coisas devem ser encaradas de várias maneiras, todas elas tranquilas. Ou é visto como um instrumento, uma máquina que é uma lapiseira, não é? Olha, apareceram lapiseiras. Sim. Já não precisa afiar o lápis. Só que é uma lapiseira um bocadinho mais complexa, não é? Pronto, a partir daí, eu tenho certeza que isto fará parte dos que andam com medo disto. Eu, enquanto pessoa que escreve, não tenho medo nenhum, porque eu vejo isto da inteligência artificial no que diz respeito ao texto. É um bocado como aquele tio bêbado que diz coisas que caem sempre mal. Que é como essa história do órfão total. Sei aquele tipo de coisas que não se dizem à mesa. E portanto eu fico satisfeito porque enquanto isso eu ainda tenho algum travão e não sou assim. Portanto, há essa... Mas olha, nós estamos a falar dos artistas, mas se calhar podemos reservar um próximo sobre a geração de textos, porque eu já brinquei com textos, só textos gerados, em que eu não mexia em nada. Só coloquei precisamente prompts e gerei textos artificiais. A questão é que esse tipo de jogos existe há que tempos. Por exemplo, quem conhece a história da literatura conhecerá os jogos barrocos, os jogos de recombinatória, a poesia metafísica, a Olipô, os cut-ups do Burroughs. O que não falta foram exercícios ao longo da história da literatura de malta que utiliza técnicas, truques, brincadeiras, ou chamem o nome que quiserem, para facilitar a escrita de texto. Ou seja, não é aquela coisa torturada, o que é que eu vou escrever? Não, pega nisto e cria uma coisa qualquer. Eu já fiz, por exemplo, uma coisa que eu chamo correção de poemas, que é pegar em poemas existentes e corrigi-los. Ou seja, mudar palavras, alterar, etc., gerando novos textos. E existe agora a inteligência artificial que é capaz, existem, por exemplo, lá está, o Ilham Manoá, que tem uma outra conta com o Siglad, desculpem, não quer dizer mal o nome do engenheiro, Siglidis, que é o gerador de texto
da poetisa americana Roses Rose. Que estupidez, meu. Ridículo. Continuem, que eu vou procurar. Eu agora, entretanto, estava a tentar pôr a minha Estás a filha fora falar do plano. Estás a falar da Gertrude Stein. E eles têm um programa que é uma inteligência artificial que gera novas frases a partir da recombinação de materiais e das técnicas de Gertrude Stein. Não são textos da Gertrude Stein, mas escritos à moda da Gertrude Stein. Eu, por exemplo, eu fazia essa brincadeira na faculdade. Que eu tinha um grupo de amigos que nós líamos alguma poesia e uma das coisas era fazia um poema à moda de e dizia-se o nome de um poeta, António Ramos Rosa. E então escrevíamos rapidamente um texto curto como se fosse o António Ramos Rosa. E claro que era um divertimento, porque o divertido era nós sermos capazes de identificar o vocabulário, as estruturas frásicas desse autor e imitar. E é relativamente fácil vocês imaginarem isto como uma coisa qualquer, não é? Sei lá, na música também é fácil. Por exemplo, espero não ofender ninguém, mas, por exemplo, o David Fonseca é talvez um dos autores mais fáceis de inventar a letra, não é? Por exemplo, eis uma canção do David Fonseca. Qualquer coisa, palavras em inglês, cantar com este tom, siga. Já é. O número de pessoas ofendidas que agora está aqui a aparecer. E o próprio David, não é? Vamos ser cancelados, pá. David Fonseca. Isto aumenta-nos sempre. Nós podíamos ter tantos visualizadores se o Pedro não terminasse os programas sempre com estas farpadas. Olha, que mal te pergunto, que é mais importante do que isso, o que é que estás a fazer, meu? Epá, eu estava à procura de um livro da Gertrude Stein, ou da Gertrude Stein, não sei. Eu acho que ele mostrar que ele tem livros, de quem tem livros. Não, mas é por causa que estavas a dizer, mas não vou conseguir. Eu também tenho livros da Gertrude Stein em casa. Epá, não, mas não é isso, era este em particular, porque era uma... Bom, não interessa, vá. Bem, senta-te lá, se faz favor. Não encontro. Olha, eu só para vos dizer, deixa só mostrar aqui com a minha câmera, que é, eu vou rodar, que é só para vocês verem que do outro lado da minha secretária estão as minhas estantes, estão a ver? O Upside World. Só que eu sento-me de costas porque eu não tenho nada que provar a ninguém. Estão a perceber? Porque eu caço um gajo que grama bué de livros e leio bué, meu. Leio coisas bué da fixe. Olha, vamos pegar aí. Já podemos passar à parte das recomendações Sim. de livros, ou o quê? Então pronto, olha, hoje ninguém me papa por maluco, porque eu tenho aqui já os meus livrinhos, que os meninos agora vão ter que arranjar alternativas, porque normalmente eu sou o último a falar e fico lixado porque vocês falam dos livros que eu tinha ali para falar. Bem, isto também, lá está, na ressaca do Amadora BD, este livro do Nunsky, que é um livro com dimensão, Companheiros da Penumbra, tinha uma exposição muito gira no festival, com uma cenografia muito interessante, com a cena da casa de banho, que o pessoal andou lá a arriscar. E parece-me um livro muito fixe. Já leste? Ainda não, calma. Tenho andado entretido a ler outras coisas. Mas este vai ser um dos próximos que eu vou ler e parece-me muito um regresso muito interessante e urgente, não é? Porque ele já não fazia nada, eu diria, desde o Erzsébet. Ele fez alguma coisa entretanto? Se calhar uma coisa mais pequena. Ele tem aquela pequenina, pelo menos, da Ninfeta. Não, e fez uma adaptação do Philip K. Dick, que é posterior ao Erzsébet, que eu agora não me lembro o nome. Se eu me levantar, consigo encontrar esse livro. Um gajo faz um livro de 200 páginas e já não fazia imenso tempo, porque estava a fazer um livro de 200 e tal páginas, precisamente. Convém dizer que o livro é da Chile com carne, não é? Depois trouxe este livro que é do Miguel Rocha, que também é um regresso muito interessante. É o primeiro, é o tomo 1 da Rainha dos Canibais. Também ainda não li, isto é da Comic Art, se não me engano. E uma edição muito fixe, e saudades que eu tinha do Miguel Rocha. Vamos lá ver. Estou curioso. Já sei não conta como aceita também, é só Comic Art, desculpa lá. Aceita, é verdade, sim, é duas coisas. Muito fixe, muito fixe. Depois, este também da Comic Art, se não me engano, também não sei se é Comic Art, isso é das duas coisas. Cachiçou. Entretanto, estive a ler aquele Week, também que também li. Fez
sozinha, muito fixe, também gostei muito de ler, e este aqui é um livro em que ela se afasta um bocadinho do registro do mangá, não muito, mas um bocadinho, porque ela é muito competente a fazer o registro de mangá, mas eu prefiro vê-la a fazer o registro mais personalizado. Aliás, gostei muito, já disse ao Pedro, a história que ela fez com o Pedro na Cais, em que fez um registro muito mais dela, não é? Que não segue aqueles cânones do mangá, e gostei muito do registro, desse registro. Este livro chama-se Quero Voar, é o livro, pronto, que não, depois do Week é o próximo livro dela. Pronto, e no final, este Kong, não é, que é o segundo Kong the King, publicado pela Kingpin, que é uma edição muito gira. Vamos lá ver, pronto, continua a ser o livro talvez mais apaixonado do Osvaldo, não é? Um livro que ele faz sozinho, desenha e escreve, sendo que o livro não tem nada escrito, mas tem a história dele. E a capa é muito fixe, gostei muito da capa, lá está. Tudo é obra do Mário e gostei bastante e vamos ver. Ainda não li nenhum destes, mas muito em breve vou tratar disso. E pronto, olha, bons volumes da banda desenhada portuguesa. Muito bom. Gabriel. Ok. Então vou começar aqui pelo maior e mais alto. Também adquiri o Diário de um Ingênuo, de Emile Bravo, uma brincadeira com o Spirou, acho que eu ainda não li, está aqui na lista. Um livro que tem mais de 10 anos. É capaz, mas não foi editado Sempre agora na crista recentemente. da onda. Mas foi editado agora, certo? Plaza. Sim, mas é recente daquelas cá. coisas. Não percebo porque é que não foi publicado mal saiu. Esperar este tempo todo. Sim, eu E pensei já que saiu o ias. segundo volume também. O segundo volume já saiu. Pensei que acho que também vai ser editado cá. Eu pensei que ias Já questionar porque é saiu. que eu não li. Não, vai O segundo sair. volume foi publicado em Portugal. Não, em Portugal saiu o segundo volume. Em francês já vai no quarto. Já saiu o segundo, ok. Sim. Pronto, peço desculpa. Estás Planície desculpado. Pintada, do Dinis Confrey e da Maria João Worm, também uma nova aquisição. Eu não sei se já tinha falado deste cá. Companheiros da Penumbra, do Nunsky, mas adquirido antes do André, antes da Amadora. Ao mesmo tempo que o Pedro Moura estava ao meu lado, adquirimos juntos, de mãos dadas, foi giro, já li. Ai, que fofos. Ai, que bom. Mais Não coisas. sei se repararam, Penumbra tem o N está ao contrário. Sim, Está mal impresso. está mal impresso, sim. Eu segui uma série em fascículos, o Sex Criminals, da Image Comics, e a dada altura aquilo, pronto, acabou, mas saíram mais dois, um devaneio humorístico do Sexual Gary, e então peguei nisto agora recentemente, e depois saiu o número 69, apesar da série não ter acabado no 68, portanto mais uma clara brincadeira, que é mesmo o volume final. Isto saiu posteriormente e eu tinha aqui guardado para ler e pus-me a ler isso. Acabei esta semana. Lês Continuo. com luvas, não é? Não, que horror. Lazarus, o mais recente do Lazarus Reason, o 7, que chegou aqui a semana passada. O último do Future, o 8, do Tom Musturi, também que já falámos aqui desta coleção. Já estou cansado. Também adquiri o último da Sendai Editora. Temos falado todos aqui, Lembranças de Emanon, ok? Parece muito interessante, ainda não li, parece mesmo muito giro, mas Já li. mas o lettering aqui é meio feio, é só deixa dica para a Sendai que não ficou muito bonito. Mas o livro tem imenso bom aspecto. Já comprei e já li. E nem falei deles, esqueci-me. Mas só para saberes. Ok, pronto. Mário Freitas, Polaroid, já falámos aqui. E o último, também o Espelho d'Água do João Sequeira, que também adquiri Pois. no Amadora TV. Uma adaptação, sim, de um conto homónimo de Rui Cardoso Martins. O Um João abraço ao Sequeira João. aqui, sim, o João sempre gostou, acho eu, de interpretar, não é, textos e adaptar a banda desenhada, portanto faz-me todo sentido de ele publicar coisas como estas. Uhum. Pedro!
Olha, eu acho um bocado cansativo as pessoas virem com imensos livros e chateiam e dizem à pessoa, portanto, eu sinceramente prefiro a simplicidade. Vou desejar a toda a gente um bom magusto, estamos na altura dele, e não trouxe livros nenhuns de leitura, porque de facto não quero chatear as pessoas, pronto, eu acho que os meus colegas abusam um bocadinho a paciência, mas queria só dizer que eles não têm todos os melhores livros de banda desenhada portuguesa, porque lhes falta o comic book Two Swords, de Pedro Moura e Jorge Coelho, que no fundo... Bom, Mas eu tenho obviamente essa isto história. Eu tenho essa Não, história. quem tem a Umbra tem a história. Isto é só uma pequena edição que fizemos em inglês, porque o Filipe este fim de semana esteve, ou está, no Thought Bubble, Leeds, não é? Sim, Leeds, sim. não é? Está agora mesmo, acho eu. Está lá. Tu já lá estiveste, não é? Pronto. Já lá tive 2 vezes. Eu fui dos primeiros. Fui abrir aquilo e depois. Foste tu que abriste aquilo, se não fosses tu, aquilo Foi estava aqui. fechado hoje. Mas deixei a porta aberta para as pessoas Muito bom. entrarem. Pronto, e fizemos, e bem. estou a vender, portanto, se alguém estiver interessado, por favor, envie-me uma mensagenzinha. Eu vou querer. Mas também tens em português ou não? É só em inglês? Acho que é só em inglês. Não, é? em português está na Umbra. Esta é só em inglês. Mas tem extras, atenção, tem extras. Tem uma capa, uma contracapa, Uau. uma capa interior e o interior da capa e da capa. Mas por acaso, mas a capa é fixe. Por acaso a capa Eu sei que saiu na Umbra, mas eu pensava que tinha saído, dessa edição tinha saído uns em inglês, outros em português, mas realmente não faz sentido. Não. Ok, muito bem. Olha, eu quero um guarda-mu, faz favor. Está guardado. É bom dizer isto aqui, que é para as pessoas, depois quando acabar Vai dizer que é mentira, claro. Estava a brincar, não quero isso para nada, não é? Mas pronto, enfim, dá sempre aquele aspecto. Bem, então, Okay. olha, este foi o programa maior. Foi grande, né? Foi o maior de sempre. Peço desculpa da minha parte. Eu acho que isto é capaz de ser 2 horas, pá. Mas pronto, vamos ver. Por boas razões, porque, quer dizer, isto começa comigo a dizer este livro, eu até ouçam, Mário ia falando comigo, e eu não sei o quê, portanto, isto é tudo muito curioso. O Gabriel também diz-me, pois, isto a inteligência não sabe bem. Depois veio o Pedro, bem, meus amigos, começa a falar, então, o discurso, portanto, uma coisa orquestrada, com pesquisa, a falar de montes de coisas que eu e o Gabriel ficamos assim. Na verdade, agora o grande twist para apagar o programa é que o Pedro Moura foi a um programa de inteligência artificial e disse: escreve-me aqui um discurso para 3 graus de carequice para falar de inteligência. Nada destas palavras vem de Pedro Moura, é tudo gerado por computador, tudo. Sim. Artificial ainda digo, inteligência não sei se é verdade. Também eu. Mas pronto. Olha, já agora, se lerem minha BD, vejam lá se percebem quem é a Rita Gollum. Ok. E o contrário de inteligência artificial, de acordo com este livro, é estupidez natural. Ok, faz sentido. Para quem estiver interessado do ponto de vista das questões que são levantadas em relação à inteligência artificial e o seu cruzamento com os média, cultura, arte, política, sociedade, etc., este livro acho eu que se vai tornar um volume relativamente fundamental, portanto procurem mesmo esta cópia. Bom, vamos ligar para ser mais rápido, bom gosto e quer dizer, já deve ter passado, mas logo se vê. Abraços. Obrigado. Até à próxima. Saying